Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Hoje aqui sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia, eu voltando de férias com a família, e eu acho que a coisa que mais chamou a atenção do pessoal nesse cenário macro, nessa semana de recesso do Congresso Nacional, foi exatamente a liberação do FGTS de contas ativas e inativas, PIS/PASEP, e as pessoas estão querendo saber qual o impacto que isso pode trazer para as ações na Bolsa de Valores. Então a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Vamos fazer uma comparação também com aquela liberação de FGTS que teve no governo Temer, para a gente poder ter uma ideia do que pode fazer com que aumente e melhore a economia do Brasil, mesmo que seja por um período curto. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, em 2017, o presidente Temer, ainda na recuperação da economia, que o Brasil tinha passado 2 anos seguidos com quedas do PIB, uma recessão forte de mais de 3% em cada ano, ele liberou as contas inativas do FGTS. Sim, porque o mesmo funcionário, o mesmo empregado, ele pode ter várias contas, uma de cada emprego diferente. Então, como a pessoa só pode sacar aquela conta se ela for demitida sem justa causa, ou para comprar uma casa, ou por alguma dessas questões aí que são várias, mas às vezes a pessoa não consegue sacar, ela fica com aquela conta parada rendendo o TR mais 3%. O Temer liberou essas contas inativas. Só para vocês terem uma ideia, hoje tem em torno de 260 milhões de contas de FGTS, sendo que a população brasileira são 209 milhões de pessoas, só para vocês terem uma ideia de quantidade. Então a gente tem aqui um quadro que eu coloquei um pouquinho de informação sobre o que aconteceu na época do Temer e o que vai ser agora do Paulo Guedes, o ministro da Economia atual. Então foi liberado na época do Temer as contas inativas, podia sacar todo o saldo da conta inativa, e naquela época, segundo, terceiro trimestre de 2017, foi liberado 44 bilhões para as pessoas que acabaram indo bastante para a economia de forma geral, E agora o Paulo Guedes ele quer liberar também, só que contas ativas e inativas do FGTS e PIS/PASEP, só que em vez de sacar todo o saldo da conta, a pessoa vai sacar R$500 por conta de FGTS, saque integral dos saldos do PIS/PASEP. A expectativa é de 42 bilhões em 12 meses, 30 bilhões ainda em 2019, 12 bilhões somando 2020 também, e a novidade é ter o saque aniversário, que seria uma modalidade em que o trabalhador, se ele aderir a isso, ele passa a fazer saques anuais no mês do aniversário dele. Na verdade, desde o primeiro dia do mês do aniversário dele até 2 meses subsequentes. Uma pessoa que faz aniversário em setembro faria do dia 1º de setembro até 30 de novembro, por exemplo. Então, acaba sendo uma forma da pessoa fugir desse rendimento baixo do FGTS, pelo menos com uma parte. Esse saque aniversário, só para vocês terem uma ideia, é um valor muito pequeno para quem tem valores altos, como está aqui, uma pessoa que, por exemplo, tem 50 mil reais, ela vai sacar 5%, que é 2.500 mais 2.900, ela vai sacar 5.400 reais por ano, por exemplo. Mas pelo menos ela não vai deixar tudo ali rendendo só TR mais 3%. E quanto menos ela tem, maior a alíquota que ela pode sacar da conta dela. Não mexe em nenhum benefício de multa e etc. Mas aqui o que a gente quer é mostrar o impacto na economia e quais as ações que vão ser beneficiadas e quais ações que vão ser prejudicadas. Bom, para vocês terem uma ideia, eu peguei os dados de contas nacionais trimestrais do IBGE, que é o PIB nacional, e tem uma das partes ali do PIB que é o consumo das famílias. E por que eu peguei exatamente essa parte do consumo das famílias? Porque o dinheiro que é sacado do FGTS, ele não é um consumo dos governos, ele não é uma formação bruta de capital fixo, ou seja, não é um gasto das empresas em novas máquinas, equipamentos, nem mesmo exportação e importação. A maior parte, com certeza, é consumo das famílias, e a gente consegue ver isso aqui. A gente vê que, tirando lá 2016, que foi um período que realmente a economia ainda estava em recessão, a gente vê que de lá para cá
a gente teve uma média em torno de 0,3. Claro que chegou a bater aqui 0,1 e chegou a bater aqui 0,5, mas a média é em torno de 0,3% a cada trimestre quando você compara o trimestre com o trimestre anterior. Esses dois trimestres aqui que teve a liberação dos créditos das contas inativas do Temer subiu 1,2% e 1%. Tá? Tem um efeito retardado também aqui. A liberação foi feita aqui, mas teve impacto também no trimestre seguinte, né, no trimestre subsequente. Então, algo parecido pode ser que aconteça aqui, só que numa menor escala. Como a gente viu, agora vai entrar 30 bilhões na economia e não 44 bilhões como aconteceu antes no Temer. Então esse 0,3 deve passar aqui talvez para 0,8 ou 0,7 no terceiro e no quarto trimestres de 2019. Mas é relevante esse consumo das famílias? E aí a gente consegue ver aqui que o consumo das famílias hoje é em torno de 65% do PIB nacional. O resto é gasto do governo. A gente tem ainda a parte de investimentos das empresas, que é a formação bruta de capital fixo, e a gente tem também o saldo da balança comercial, mas o consumo das famílias é 65%. Então, essa questão aí do FGTS deve trazer um dinheiro para a economia. Algumas projeções falam de aumento do PIB em 0,2 a 0,5%, se bem que agora que limitou a R$ 500 por conta, é mais difícil que seja esse 0,5, então muito provavelmente a gente vai ver aí projeções do PIB saindo do 0,8 e indo para em torno de 1% ou 1,1% esse ano. As empresas mais beneficiadas com certeza vão ser aquelas que o consumidor gasta, aquelas de varejo, eletroeletrônicos, farmácias, vestuários, calçados, enfim, esses tipos de empresas. Pelo menos isso também aconteceu em 2017, e aquelas empresas que vão ter mais problemas são as empresas de construção civil, porque as empresas de construção civil elas usam muito desses recursos do FGTS, porque como uma das únicas formas da pessoa se livrar de uma rentabilidade tão baixa do FGTS é ela usando para a compra de uma casa, por exemplo, ou de um apartamento, ela acaba sacando e comprando uma casa ou um apartamento. E agora ela vai conseguir sacar, inclusive saque aniversário, saques anuais, a uma parte pelo menos do FGTS, sem precisar usar para comprar uma moradia, por exemplo. Então, os próprios donos das empresas, da Direcional, da MRV também, tiveram conversas, tiveram reuniões com o próprio presidente para falar mal sobre isso. Ele mesmo assim fez umas modificações e ainda implantou essa liberação do FGTS. Então a gente vai ter algum impacto na construção civil, mas como vocês mesmos estão vendo, a construção civil é um dos setores que realmente está crescendo, pelo menos na bolsa, em termos de lançamento, em termos de vendas líquidas. A gente vê que essas empresas que fazem principalmente Minha Casa Minha Vida estão conseguindo crescimentos aí constantes nos últimos trimestres e nos últimos anos, depois de uma recessão forte lá 2014, 2015, 2016 e até o início de 2017. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo de hoje aí foi especial porque muitas pessoas me pediram e também porque eu voltei agora de férias. Abraços a todos, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e ainda avisar aos amigos. Obrigado a todos, bom final de semana, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.